fabulação, ok, continuar. Fabulação em processos criativos de desenho, e a seguir, às 17, nós encerramos com a mesa chamada Animação João da Mata, 100 anos. Então, hoje a nossa conversa circunda, né, 2 longas-metragens documentais que vocês puderam acompanhar, que vocês puderam assistir, ambos filmados em África. Nós tivemos aí Camimbango, de Mariana Homers, que foi filmado em Moçambique, e Campada Maria, de Danilo de Dias Freitas, filmado em Guiné-Bissau. Nós temos também os convidados para esta conversa, o cineasta João Ribeiro e o ator moçambicano Marcial Macome. Então, eu inicio essa mesa convidando, né, os nossos participantes a formularem aí as suas perguntas, irem enviando pelo chat, que nós vamos fazendo-as aí em ordem de chegada. Então, quero iniciar também fazendo uma breve apresentação aí dos nossos convidados. Eu vou começar com a Mariana Hormans, ela que é diretora de Camimbango, também atriz graduada em artes cênicas pela Unicamp. Ela é mestra também pelo projeto Um Olhar sobre as Máscaras de Mapico, realizou um trabalho intensivo em Moçambique e em Senegal. Em 2016, ela dirigiu o documentário Um Olhar sobre as Máscaras de Mapico e também ministrou oficinas em Moçambique com os grupos de teatro e dança, né, na cidade de Maputo. Danilo Dias de Freitas, que é bacharel pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi bolsista do projeto de extensão Crítica e Pesquisa pelo Cineclube Rogério Sgarzella, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é técnico em edição de vídeos pelo Senai Maracanã, do Rio de Janeiro, e roteirizou, dirigiu e montou o longa, né, Campada Maria. Ele também foi cinegrafista na TV Movimento, que é uma web TV, e é curador crítico e crítico no Verve Cineclube, para além de colaborar, né, com a organização da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, a CETAV, e com a Mostra Amilar Alves. Temos também Marcial Macome, ele que é graduado em teatro pela Universidade Eduardo Mondlane e também em Direito, foi monitor em disciplinas de dramaturgia, produção e gestão de marketing na UEM, cursou metodologia do ensino e filosofia da Universidade Pedagógica de Moçambique, para além de performances como Drama for Life School, na África do Sul, e democracias africanas na National Democratic Institute em Moçambique. Para além da formação, né, de professores na Education Training Union. Atualmente ele reside no Brasil, né, para completar aí seus estudos acadêmicos. E temos também o prazer de receber o cineasta João Ribeiro, ele que na verdade não se designa um cineasta, não é, João, mas sim um cine-teleasta, pois ele atua em diferentes frentes do audiovisual, tem aí mais de 30 anos de experiência ajudando aí nesse processo de formação e construção do audiovisual no país. Ele também tem longas premiados como Último Voo do Flamingo e A Avó 19, que são referências, né, no cinema moçambicano, reconhecidos e premiados internacionalmente. Inclusive, o seu prêmio mais recente foi aqui no Festival Brasil de Cinema Internacional. Para além de tudo isso, ele é membro fundador da Associação Moçambicana de Cineastas, a AMOCINE, e também diretor do Amigos do Museu de Cinema. Então, boa tarde, João. Boa tarde a todos aí que eu apresentei. Então, começo aqui nossa conversa pedindo uma breve apresentação de cada um dos convidados. Eu começo aí a fala com a nossa convidada Mari e ressalto que o tempo de fala é de 10 minutos. Então, quando estiver faltando um minutinho para o final, eu levanto a minha plaquinha, tá legal? Então, por favor, Mari, se apresente a nós. Olá, olá a todos, todas e todes. Primeiro eu queria agradecer, na verdade, agradecer essa mesa, agradecer a mostra, agradecer Cíntia, Danilo, o João Ribeiro, Marcial, colega também, e agradecer a todos vocês que estão aqui. E você falou para me apresentar um pouquinho, acho que vou falar um pouquinho então sobre o processo do filme mesmo, né, do Camimbango. Eu sou atriz, eu não sou cineasta, e então para mim é uma área nova.
E o filme ele surgiu, na verdade, numa pesquisa, né, em decorrência de uma pesquisa de doutorado que eu realizei em Moçambique em 2018. E nessa pesquisa, quando eu estava né, escrevendo, estudando um pouco mais sobre a história da cena mesmo de Maputo, ali, do teatro e dança, me faltava um pouco de referência escrita mesmo, né? E aí quando eu estava lá, a pesquisa ela previa umas oficinas práticas sobre mascaramento que eu ia ministrar em diferentes grupos de teatro e dança da cidade de Maputo. Então, a partir desse contato com os grupos, veio na pesquisa do porquê não fazer umas entrevistas perguntando sobre, né, como que a companhia sobre essa lacuna que eu estava encontrando de referência. E eram entrevistas, na verdade, a princípio, para uma parte escrita, né? Mas aquilo era um material tão interessante que foi aparecendo dos diálogos e de conversa com cada membro das companhias que eu ia encontrando, que o material falou, não, peraí, vamos fazer alguma coisa com esse material, assim. Então, as entrevistas acabaram somando, foi pouco tempo, na verdade, foi em 2018, foi um mês, tentando caminhar entre as oficinas e produzir essas entrevistas. Então, todas essas entrevistas foram produzidas, e aí eu voltei para o Brasil com esse material. E aí, aqui no Brasil, em parceria com a Carolina, a gente fez o roteiro desse documentário, tentando entender quais eram os pontos que foram levantados, que aconteciam em várias falas, e quais as companhias a se falar, ou como que a gente colocava essa questão histórica, né, do que traziam em várias entrevistas. Inclusive, uma das entrevistas foi gravada aqui depois, né, no Brasil, com o Marcial, que estava aqui no Brasil na época, né, que ele está essa semana lá em Maputo, mas ele está mais cá do que lá, por enquanto, né, Marcial? E aí, a partir desse material, a gente, em parceria com a produtora Simbiose Filmes e o editor Rafael Augusto, teve esse recorte e as animações e toda a dinâmica, toda a montagem, né, de edição dele. Tendo esse resultado, né, tendo esse filho pronto, faltava colocar ele no mundo, e aí mais parcerias foram aparecendo, como a Cíntia e o Ramiro, que fazem essa produção. E aí a gente foi contemplado com o PROAC também, para disponibilizar esse documentário nas plataformas, né, do Cultura em Casa e poder disponibilizar ele livre, enfim. Eu acho que é uma breve apresentação minha e um pouco do filme, dessa trajetória dele, assim. Eu não sei se você tem alguma pergunta ou se eu falo mais alguma coisa sobre a temática. Eu acho que temos aqui mais alguns minutinhos, acho que aproveitar aqui, aproveitando a sua presença para poder estar partilhando essa experiência, né, de Camimbango. Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção no filme é justamente a questão da música, né? A música é muito presente, né, em África, em muitos ritos, né? Quando se nasce, quando se morre, quando se casa. E no seu filme, ela se faz presente como um elemento, não de transição. Então, a minha pergunta seria, né, a gente pode considerar a música como parte da dramaturgia da narrativa moçambicana? Eu acho que a própria fala de vários fazedores, né, vários entrevistados também, leva um pouco para esse lado, né, que divisão é essa, um pouco questionando essas divisões todas artísticas, né, o que é teatro, o que é dança, o que é música, né, e quando a gente vai falar de manifestação, né, cultural, minha pesquisa a princípio era sobre Mapico, que é uma manifestação cultural de Moçambique, mas se a gente quiser trazer para nossa realidade também, né, o Bumba Meu Boi, ele é teatro, ele é música, ele é dança, ou, enfim, o Cavalo Marinho é o quê? É tudo isso misturado, então acho que a música, ela está presente. Então, quando a gente acaba indo um pouco para a linguagem do cinema, que para mim é realmente uma linguagem nova, assim, como é que isso se dá? Ela vem junto, né? Ainda mais pelo que a gente estava tratando. A gente estava tratando sobre a cena, sobre o teatro, dança, né? Vamos separar assim, Uhum. dentro da cidade ali, né? Dentro da cidade de Maputo. Então, isso já vem permeado de musicalidade, né? Então, quando a gente... É interessante fazer um gancho, porque eu trabalho
ele tentava dar voz aos fazedores, né? Tentar, óbvio que tem um recorte que é nosso do roteiro, tem a câmera, enfim, todos os nossos pontos de vista. Mas é interessante para a gente discutir esses registros audiovisuais e interculturais, né? Como é que a gente tenta dar voz. Então, uma das coisas que ajudou muito para isso foi o acervo, que era o acervo dos próprios entrevistados. Então, esse acervo também já trazia muita musicalidade, né? Então, ele já trazia com cada companhia como lida com isso, né, artisticamente, nas suas danças e nos seus espetáculos teatrais, vamos separar assim. Mas, até fazendo um ponto para a gente problematizar, acho que como a gente está falando, né, de 2 filmes diferentes, então falar um pouco do Campada Maria, eu acho que ele é bem interessante, eu acho que ele traz quase que uma construção, eu acho que a gente vê no filme a construção tanto do sistema de irrigação, quanto do documentário, quanto da relação, né? As construções são feitas assim. Então é interessante porque ele traz quase um diário de campo, assim, de quem está fazendo, né? Uns relatos que são muito... como é que eu falo? Me identifico bastante, assim, com os diálogos, com os relatos que são trazidos pela voz da narração, né? No documentário. E como, né, essa questão da câmera, como que a câmera às vezes não traz esse realismo, né? Ou como que quando eu coloco ali, como isso muda. Mas no caso de Camimbanga, eu acho que como a gente estava falando sobre arte, sobre teatro, sobre dança, sobre essas manifestações artísticas de produção, ela já é feita para se ver, né, nesse lugar. Então, uma questão diferente da câmera. O acervo era das pessoas, quando filmava já era o filme do espetáculo. Então, como talvez lidar com as entrevistas, como as entrevistas ficarem mais uma conversa e não aquela atenção da câmera, não sei. Acho que dá para fazer esse ponto quando a gente fala desse registro audiovisual. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu desviei um pouco. Sim, sim. Sim, realmente a gente percebe, né, realmente no processo de construção do filme em si, né, tanto, como você mesmo falou, né, a presença de imagens de arquivo foi extremamente importante, né, enriquecedor para estar compondo. Então eu aproveito justamente esse gancho que você faz, né, nessa questão da justaposição da câmera e trago aqui, né, também o Danilo para esse primeiro momento da conversa, né, Danilo? Então, acho que, como a Mari colocou, né, acho que é tocante, né, a sua fala inicial, que justamente nos conduz para essa reflexão da subjetividade da câmera, né, na questão de documentar uma situação. E eu acho linda aquela frase que você destaca ali do Humberto Bárbaro, né, que ilustra muito bem essa questão. Então, por favor, eu gostaria que você iniciasse, né, com a breve apresentação desse processo de construção do filme, né, de Campada, e também de como você acredita que conseguiu romper, né, essa barreira contida, né, na construção das narrativas. Boa tarde. Bom, boa tarde. Queria começar, né, antes de já entrar no assunto em questão, fazer os agradecimentos de praxe, porque são importantes mesmo. Então, queria Claro. cumprimentar primeiro os companheiros da mesa, aí, a Mariana, o Marcial, o João, o Ramiro, a Cíntia, a Tati, que está ali na contenção. Agradecer também a CTAV, de um modo geral, né, porque tem sido um trabalho, mas ao mesmo tempo muito prazeroso realizar essa mostra, né? E a gente tem feito muito na raça mesmo. E, bom, eu também queria fazer, por último, um agradecimento especial a um participante que está aqui, acho que já está por aí, o Antônio, lá da Guiné-Bissau, que é um companheiro, um amigo do IBAP, né? Foi primordial para a realização desse documentário e, de certo modo, também representa a Campada Maria, porque ele nasceu lá, né? Depois ele foi estudar fora e tudo, mas ele nasceu lá, então ver ele aqui é uma forma também de me reconectar com esse povo, né? Que, enfim... Prazer tê-lo aqui. É muito prazeroso ver ele aqui. Bom, aí para entrar na questão do filme, né? Vocês falaram da narração, e é engraçado isso, porque hoje, por exemplo, embora eu acho que ela seja muito importante no filme, eu teria diminuído muito ela.
porque eu acho que eu teria dado mais espaço para o não dito, digamos assim, né? Mas aí é uma questão da minha evolução como fazedor de imagens, né, e sons, como cineasta. Então, eu acho que ali, na verdade, ela está presente muito mais para contemporizar a dificuldade que é você chegar naquelas condições, né? E nisso o filme é muito explicativo. Eu faço questão de deixar claro o quanto a gente tinha ali um mês, do quanto a gente não estava ali dentro, de como era difícil, ao mesmo tempo, se aproximar das pessoas e levar a cabo aquilo que era, digamos, o mote do filme, né? Que era registrar a construção daquele sistema de irrigação. Mas então, assim, de qualquer modo, né, todo filme é sempre um filme coletivo, né? Não só do ponto de vista da construção dele, do ponto de vista produtivo, mas também na construção estética, né? É sempre uma polifonia. Então ali aparecem muitas vozes, né? Do Humberto Bárbaro, a minha, a dos meus companheiros que estavam ali. Então, de certa forma, a narração, né, e a construção do sistema de irrigação foram, digamos assim, os dois vetores que deram a unidade narrativa para o filme, né? Só que a gente fazia questão, né, isso era digamos, um consenso que nós tínhamos ali entre as pessoas que colocaram a mão na massa mais diretamente na realização do filme, né? De que e a gente coloca essa pergunta no filme, né? Mas que realismo? A gente queria fazer um filme realista, mas que realismo, né? E a gente partia do pressuposto de que a realidade ela é marcada por dois sentidos ao mesmo tempo, né? Ou seja, um sentido mais do campo da necessidade, ou seja, das forças econômicas, da formação social, da história daquele lugar. E, ao mesmo tempo, esse real é atravessado, digamos assim, pelas forças imanentes da natureza, as forças inconscientes, as forças cósmicas mesmo, enfim, as forças do devir. Então, isso tudo para a gente era muito importante, ou seja, não ter a pretensão de achar que estávamos usando a imagem cinematográfica, esse era um outro consenso que a gente tinha entre nós, de que a imagem cinematográfica ela não é um duplo do real, né? Ela não é uma reprodução do real. Ela é sempre uma construção discursiva, embora esse discurso nem sempre possa ser apanhado como um todo, né? Como eu disse no início, ele é sempre uma polifonia, né? E justamente por querer, quer dizer, por ter esse consenso, né, de que a realidade é isso, e por explorar a imagem cinematográfica desse ponto de vista, a gente foi conduzindo o filme a partir do registro da construção do projeto de irrigação, mas, ao mesmo tempo, tendo um cuidado de criar momentos não utilitários, digamos assim, momentos de suspensão utilitária do trabalho e da realidade, né? Então, você vê ali em vários momentos, eles estão trabalhando e aí, de repente, a câmera simplesmente mostra os meninos jogando bola no meio da construção dos adobes, né, que são os tijolos. A mulher cascando chebeu, né, que é o fruto da palmeira, da onde eles tiram óleo para cozinhar. O rapaz subindo uma palmeira. Ou, assim, também uma das imagens que eu mais gosto no filme, que é todo o mérito do Marcelo Ribeiro. Eu nem estava ali naquele momento, isso que é interessante também do documentário. Ele estava com a câmera lá e aquilo aconteceu, né? As mulheres estão quebrando, batendo na terra, esmigalhando a terra para poder fazer o adobe. E no meio do nada elas começam a cantar, ou seja, aquele canto que suspende o trabalho ali, mesmo que momentaneamente. E ele consegue registrar aquele momento com um brilhantismo até, porque quem já pegou uma câmera sabe que, a depender do que acontece ao redor de você, é muito fácil você perder o foco da concentração, digamos assim.
e a câmera fica no rosto da mulher, e o rosto dela espelha o todo que está em volta, embora você não veja. Então, essa a potência da imagem cinematográfica, né? Essa concorrência entre o que é visto e o que não é visto, o que é dito e o que não é dito. Então, foi isso que a gente quis explorar, né, no filme. Aí, lógico, tendo ali a questão da construção do sistema de irrigação, que, de fato, melhorou a vida das pessoas, né? Eu resolvi não falar muito sobre isso, né, sobre todo o processo de construção da torre, etc., porque eu acho que isso já é bem explicado no filme, né? A narração dá bastante conta disso. Aí, para fazer uma comparação com o filme da Mari, né? De fato, ela já disse isso. É um pouco como se ela desse voz, a voz para as pessoas que já estavam ali fazendo aquilo, né? E o que eu achei muito interessante, o que no meu filme eu dispensei de fazer justamente por achar que eu não conseguiria fazer a contento, e no filme da Mari eu acho que isso ficou muito bem feito, que foi a questão de fazer uma confluência entre o movimento artístico e o movimento histórico, né, de Moçambique. Então, a questão da Guerra de Libertação Nacional, todo esse processo histórico que atravessa o filme, né, a questão do teatro do oprimido. Então, todas essas questões históricas e políticas que atravessam o filme dela de modo mais nítido, digamos assim, né? No meu passa também, mas passa de um jeito menos, digamos, justamente porque eu não me senti à vontade para fazer esse par e passo, né, entre processo histórico e político e o que se dava ali na Campada Marinha especificamente, né? É lógico que eu fiz pesquisa sobre, eu li muito, até por uma questão na tradição na qual eu fui formado, né? Eu li muito Amílcar Cabral, mas assim, você lê tudo aquilo e você de repente vê que não é suficiente quando você vai para a realidade concreta, né? Um vilarejo no norte da Guiné-Bissau, quase fronteira com o Senegal. No lugar que eu fiquei, isso o filme mostra também, né? Você tem ali, pelo menos, que eu me lembre, umas 5 ou 6 etnias. No filme aparece a língua, o dialeto Balanta, Manjaco, Cobiana e o crioulo, né? Que é o português adaptado deles lá. Então, assim, a gente sentia essa dificuldade de fazer um paralelo muito imediato, né, entre os processos históricos e políticos com a realidade da Campada Maria. Embora a gente tenha tentado fazer isso de alguma maneira, né? Legal. Perfeito. Eu já ia mesmo levantar aqui minha plaquinha dizendo de 1 minuto. Realmente, realmente. Acho que o filme da Mari realmente traz essa questão histórica em si, por justamente poder traçar essa trajetória em si, né? E o que realmente eu acho que fica muito, que dá uma potência muito grande é justamente a fala artística, né? A posição e o registro dos artistas, né? Que ajudam a compor essa história. Acho que eu pergunto aqui aos nossos convidados, né, ao João Ribeiro e também ao Marcial, se tem por favor, iniciando a fala, né, se apresentando. Acho que podíamos começar aqui com o João, uma breve apresentaçãozinha, João, por favor, e depois passo a fala ao Marcial. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo vosso convite. Olá, pessoal. Queria quer dizer, já fizeste a apresentação do trabalho que faço e da minha pessoa, portanto, acho que não seria necessário voltar a repetir, não é? Só dizer que, na realidade, esta ligação entre passado e presente, não é? Entre aquilo que é história e aquilo que é história em cinema são coisas fundamentais, não é? Eu, particularmente, gosto de trabalhar bastante esse tema. As minhas longas, tenho também umas curtas, estas curtas são mais histórias soltas, digamos assim, momentos, mas as longas eu, como objetivo, tenho tentado fazer primeiro adaptações, trabalhar sobre literatura, sobre livros publicados de autores
de língua portuguesa, e independentemente de são moçambicanos ou não, tenho uma longa feita com base num conto do Miyakoto, um outro com base num livro do Onjaki. Portanto, quero continuar a fazer esse tipo de trabalho, mas nas longas especificamente gostaria sempre de continuar trabalhando com esta mistura entre história e história, não é? Porque penso que para países como os nossos, como Moçambique, por exemplo, onde depois do movimento de libertação, depois de uma revolução e de uma nova era, nós perdemos demasiado momento nessa história. E hoje vemos alguma dificuldade em trazer essa memória, não é? Porque o sistema, primeiro, fala-se da memória do tempo colonial, não é? Fala-se dessa memória e depois salta-se a memória recente, passa-se para o presente, não é? E há um buraco ali, há um buraco no tempo que salta. E eu penso que para a sociedade, principalmente para nós, para essa sociedade moçambicana, é importante as pessoas terem algumas referências e o cinema abre essa porta, não é? Abre esta porta, permite abordar isto de uma maneira de uma maneira diferente, de uma maneira para além de divertir e também educa, também é pedagógica, e eu gosto e quero sempre procurar trabalhar esse tema para trazer essa memória, não é? Trazendo-a para os dias de hoje, portanto, contar esta história com referências até da atualidade, mas sempre respeitando esse passado e pondo estes problemas no presente, não é? Portanto, eu acho que esta é uma linha importante como o tema também desta conversa baseia-se nesse regresso à história do cinema, né? Começámos por falar da primeira longa-metragem, da primeira ficção brasileira, digamos assim, não é? Portanto, era importante fazer este cruzamento. Eu acho que isso, o cinema dá-nos essa possibilidade, dá-nos permite-nos este passeio, não é? Sendo uma arte coletiva, ainda por cima, permite que todos os artistas que dela fazem parte cruzem esse horizonte e trabalhem nos temas, não é? Hum, não sei, estou aqui, quer dizer, o Moçambique tem uma história de cinema importante, desde o tempo de pós-independência, essa história foi ligada muito ao sistema, ao regime, serviu o regime, foi um cinema feito para o regime, financiado por este novo governo, não é? Pelo governo revolucionário, pelo governo independente, e serviu esse regime durante muito tempo, fez em paralelo com esse objetivo que era inclusive não havia criação individual, não havia autor, havia uma arte, o cinema era realizado pelo Instituto Nacional do Cinema, né? Portanto, não havia responsabilização, digamos assim, pelo autor. E isto prova a evidência da força que o sistema tinha nesse cinema da altura, não é? Mas mesmo assim, esse momento permitiu a criação de realizadores, de técnicos de cinema, de operadores que após esse processo controlado pelo sistema, surgiram com produtoras e com filmes independentes e começaram a criar este cinema que hoje podemos dizer o cinema moçambicano, né? O cinema de autor, o cinema que, portanto, mais uma vez, esse passado aparece hoje aqui no presente, porque estas pessoas que hoje fazem esse cinema, digamos, de fundo, vieram dessa história também, não é? Então, o trabalho que vocês fazem, o que muitas pessoas fazem, promovendo o cinema moçambicano, é bastante importante, porque, infelizmente, em Moçambique, como parte dessa lacuna que eu referi no princípio, ele não é assim falado. Nós não temos essa hipótese, não temos pessoas que estudam o que faz de cinema moçambicano, o que se faz de... Temos algum trabalho na literatura, temos algum trabalho, provavelmente. Congelou a fala do João. João? Ah, que pena. Talvez podemos passar a fala. Ah, que bom. Ah, oi, Voltei? voltou. Ai, que bom, que bom. Aqui o problema da internet, provavelmente já desliguei 2 vezes, peço desculpa, não sei bem até onde ia, mas estava dizendo pronto, que esta necessidade de voltar entre o passado e o presente não é uma coisa fundamental, e estes cineastas. Oh. Nos momentos em que a fala em si toda é interessante, né? Nos prende, mas
Bom, mas realmente acho que o ponto que ele trouxe era justamente a minha próxima questão, né? Que é justamente todo esse processo histórico qual eu posso me referir, né, ao cinema moçambicano passa, que é uma característica inclusive comum, né? Eu acho que muitos dos países, digamos assim, colonizados, né, até esse processo de independência, a cinematografia era resumida a documentários ou a cinejornais, né, que eram patrocinados pelo governo e retratavam muitas vezes sobre saúde, educação, a vida dos governantes, né? No caso de Moçambique, existem os Cuxacanemas. A Mari, inclusive, coloca um trechinho, né, Mari, do Cuxacanema ali nas cenas de Camimbango. E eu ia trazer justamente essa questão para ele, né? Quando começou esse ponto de virada, né? E na questão da preservação. Mas uma coisa muito latente na fala de todos os nossos dos personagens apresentados aqui em Camimbango é a valorização da arte e da cultura, né, moçambicana. E isso é muito tocante, é muito inspirador a todos nós. Então, aproveito, trago aqui a Marcial para a nossa conversa, Marcial. Tudo bem? Bom, eu já fiz aqui uma breve apresentação, né, como disse, então peço, por favor, que você nos conte um pouquinho, né, da sua trajetória dentro da arte do cinema moçambicano, dentro do teatro moçambicano, perdão. E eu gostaria de trazer aqui um gancho que eu acho muito interessante, que você inicia a sua fala pautando justamente essa questão da apropriação, né, que o teatro já existia em Moçambique antes mesmo do conhecimento dessa palavra, né, teatro, que essas manifestações culturais já eram anteriores a isso. Então, por favor, gostaria de ter aí o teu desenvolver, né, em relação a este ponto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde para vocês que estão no Brasil e para nós que estamos aqui já é boa noite, né? Boa noite, pois. Bom, eu gosto muito muitas vezes eu gosto muito de olhar para as coisas a partir da ideia de que às vezes quando nos apegamos aos conceitos podemos nos perder nos conceitos e deixamos a objetividade que está por detrás dos conceitos. Os conceitos são delimitados por pessoas e que esses conceitos, às vezes, por vezes, são armadilhas que nós nos apegamos a elas e deixamos de entender um conjunto de coisas, um contexto. Digo isso justamente por causa dessa questão, quando te levanta, no, que eu coloco no filme, que é a palavra teatro. Quando nós analisamos do ponto de vista conceitual, obrigatoriamente teremos que também analisá-lo do ponto de vista geográfico. E teremos que analisá-lo geográfico, teremos que analisá-lo do ponto de vista de fundador. Então, a partir daí, segregamos um conjunto de culturas, de práticas, que também têm suas práticas e seus idiomas que traduzam o mesmo evento, embora em palavras diferentes. Agora, quando nós temos essas duas palavras, quando temos esses conceitos a serem usados para subverter as outras práticas, ficamos apegados aos conceitos e deixamos um conjunto de saberes de várias pessoas. Justamente por isso que eu digo que no documentário que eu coloco a questão de o teatro, se nós queremos discutir a questão de teatro, vamos voltar para as práticas dionisíacas, vamos voltar para a Grécia, mas isso tudo não tem, pura e simplesmente porque houve um lugar que se evidenciou de tal maneira que passou-se a adotar esse lugar como proprietário, mas não necessariamente significa que quer dizer, o teatro enquanto arte se realizou na Grécia. Esse é um ponto de partida. Mas a outra questão que eu gostava de colocar, que eu talvez ia levantar assim, é justamente porque nos dois documentários que eu achei que é uma coisa muito interessante, tá, dos dois diretores que apresentaram, é a preocupação com a questão do realismo e a questão da câmera, né? O conceito de realismo foi repetido várias vezes. E uma das coisas que me ocorreu aqui agora mesmo, inclusive, até aparece, essa é uma das falas que a Mariana coloca na tese dela, que é citada por Amadou Ampateba, que é a fotografia é um recorte do real, mas o real é muito mais que a fotografia.
o que nós, os documentários, eles apresentam um recorte daquilo que é o real, que foi possível ser captado naquele momento e que, a partir do documentário da Mariana, conseguimos perceber, por exemplo, o processo sobre o qual se constitui a história do teatro em Moçambique, a história das artes cênicas em Moçambique, e esse processo é feito a partir de um recorte que é captado através de depoimentos, tanto de artistas, que muitos deles por acaso conheço, e a partir desses recortes é um ponto de vista que nós podemos ter para entender a ideia das artes cênicas, a ideia do teatro, a ideia da dança em Moçambique. Mas, como eu ia dizendo bem, esse recorte é muito interessante na medida em que ele nos permite fazer uma historiografia. Mas, quando nós olhamos, talvez, um pouco mais além, vamos perceber que a ideia dessa história, ao mesmo tempo, não foge o mesmo recorte sobre o qual estes mesmos atores e pesquisadores estão dentro do documentário a relatar, a referenciar, trazem contra uma outra prática que é, por exemplo, existe um grupo de artistas que não se enquadram dentro daquele contexto, que tem uma outra história das artes moçambicanas, que provavelmente, evidentemente, esse não era o recorte que a Mariana queria fazer, que eu conheço muito bem o trabalho dela, desde o mestrado, e, e trabalhamos junto um pouco no mestrado, até no doutorado, acompanhei o trabalho dela, e é um trabalho maravilhoso, e que faz-nos perceber que, a partir do documentário, nós conseguimos discutir um conjunto de coisas. Eu mesmo, quando fui voltar a assistir, acho que assisti umas 5 ou 7 vezes o documentário, e fui-me questionando, fui-me É uma fonte questionando sobre... constante de pesquisa, né? Acaba nos tornando... E isso é interessante. Talvez isso nos leve a entender que, ainda que a gente olhe para aquele documentário como um produto cinematográfico, a gente não pode dissociá-lo de ser uma pesquisa de doutorado. E por ser uma pesquisa de doutorado, ela segue um objetivo, tem um objeto e tem um objetivo. E entendê-lo no contexto da pesquisa dela, do doutorado, faz muito mais significado, quer dizer, tem um significado diferente de entender dissociado da pesquisa. E é justamente nessa perspectiva que eu queria trazer. Agora, o outro documentário também tem um outro detalhe, é que a natureza também é uma natureza de pesquisa. As duas, a partir do momento em que os dois documentários têm um ponto de partida, que é a pesquisa. E a partir daí essa pesquisa é desenvolvida seguindo um determinado objetivo. E esses objetivos são materializados através do trabalho final, tanto do documentário, tanto da obra construída, que nos permite ver, mas também é mais interessante olhar o processo pelo qual esse material se concretiza. Porque muitas vezes nós nos atentamos ao trabalho final e não nos preocupamos muito em olhar como é que foi o processo. Embora esse processo, como muito bem eles disseram, tenha sido viciado, em certa parte, também pela montagem, por algum material que não poderia caber no documentário, que também precisaria de uma delimitação. Mas esse horizonte todo permite-nos construir um imaginário sobre que perspectivas esses dois documentários foram desenvolvidos. E, ao entender essa perspectiva, permite-nos também perceber a natureza de cada pesquisa. Uma das coisas que nos faz perceber a natureza da pesquisa é que o segundo documentário tem uma questão muito diferente da questão do documentário da Mariana, pelo fato de não só se preocupar em mostrar a ideia da construção, mas também do ponto de vista de construção de um olhar, ou seja, de uma opinião
é acima do processo, e que isso qualquer diretor, qualquer cineasta, qualquer diretor de teatro, qualquer pessoa, qualquer artista, acima de tudo, tem um ponto de vista sobre as coisas. E este ponto de vista é muito interessante na medida em que quando você olha e analisa o ponto de vista, o ponto de partida dos dois documentários, você consegue fazer uma distinção interessante, até te levam a um outro caminho, que são, a partir dos documentários, você consegue perceber que tipo de pesquisas são aqui levantadas, e isso para mim é uma questão bem interessante, que talvez a gente possa continuar. Realmente, bem na hora, bem na hora. Realmente, essa observação nos traz, né, o quão profundos são ambos os trabalhos, né, pois acabam sendo trabalhos autorais, né, dessa profundidade que a pesquisa proporcionou a cada um, né, dos realizadores. Então, aproveitando aqui a presença da Mari, nós temos aqui 2 perguntas direcionadas a você, Mari. Uma delas é do Marcelo Santa Rosa, ele diz: boa tarde, Mariana, gostaria de saber o significado, né, da palavra camimbango. E aí temos também aqui a pergunta do Antônio da Silva, que ele pergunta sobre a localização, não é isso, Antônio? Onde foi filmado, né? Onde ocorreram as filmagens, questões mais específicas aí do filme. Vou aproveitar, então, para fazer um gancho com o que o Danilo falou, que Tá legal. É um trabalho bem coletivo, né? É sempre um trabalho muito coletivo. Então, é interessante como esse documentário em especial, ele foi bem coletivo mesmo, apesar de eu estava entrevistando todos, mas depois teve um retorno, por exemplo, deles. Ele faz parte de uma pesquisa de doutorado, como já falaram, e aí a gente teve o cuidado de enviar para cada um dos entrevistados, antes até mesmo da banca assistir. E aí, até esse retorno deles, então, teve gente, por exemplo, que falou: por que aqui nessa parte da minha companhia eu peguei, acho que é melhor colocar isso. Eu acho que não... E a gente retomou, refez algumas questões a partir disso. E o Marcel é um personagem muito importante, né, do documentário. Quem assistiu viu que o Marcel é bem importante. Não, realmente. E ele é um parceirão de trabalho, assim, é uma pessoa que eu admiro artisticamente, um grande parceiro. Inclusive, o nome foi eu conversando com o Marcial, assim, o Marcial tem culpa desse nome. Olha só. O Marcial é um padrinho do batismo aí, acho que ele pode explicar muito melhor, porque é Xangana e não é minha língua, mas é a língua dele. Olá, pronto. Fazemos o gancho, então, para o Marcial explicar aí. Bom, uma das coisas que, na fase que ela estava a fazer esse processo, a Mariana estava a fazer o processo, ela perguntou-me como é que seria, queria colocar entre lugares, a tradução de entre lugares, e o entre lugares seria para colocar em Xangana. E aí uma das questões que eu coloquei para a Mariana nessa conversa, que eu me lembro, é que existe uma questão que é muito que é preciso ter muito cuidado, que às vezes a gente não pode traduzir palavras que nas línguas, na língua no Xangana não se pode fazer tradução de palavra por palavra, é preciso traduzir o contexto e a situação entre si e o entre lugares naquele contexto que ela queria dar, o significado que ela queria dar, e a tradução que nós podíamos fazer naquele momento é camimbango, que é entre espaços. Em Xangana seria entre lugares, mas assim, uma espécie de vários espaços, entre espaços. Então, a tradução que podíamos fazer naquele momento de camimbango era justamente essa, de entre lugares. Mas não porque se trata de uma tradução direta, de tipo cadeira, chitsamo, não. É uma tradução que agrega o fator contextual e agrega a objetividade que se queria dar ao título do trabalho. Não sei se consegui mais. E acho que em Xangana, né, Marcial, porque é de Maputo, aí respondendo a próxima, sim, porque respondendo onde foi gravado, né, que é dessa região, que é da onde é, né, da onde, não, Marcial agora é brasileiro, mas da onde ele vivia antes. Verdade, muito bom, muito bem respondido, e excelente nome, realmente, acho que desperta uma grande curiosidade em todos que os ouvem, né? E, então, aproveitando ainda a presença da Mari aqui conosco, porque eu sei que logo mais ela precisa sair, como é bem apresentado, né?
o seu filme é riquíssimo, né, em pesquisas, em referências, né, em todos esses personagens que nos ajudam, né, a traçar essa linha histórica, né, das manifestações artísticas de Moçambique, né, o que nos leva a refletir justamente sobre a dificuldade de conseguir acesso a essas informações. Então, Mari, você acredita que conseguiu ser feliz, né, nesse trabalho, nessa missão ao qual você se comprometeu, né? Você, uma mulher brasileira, está abordando aí a questão de toda essa trajetória, né, do teatro moçambicano? Bom, felicidade é um conceito muito amplo, né? Subjetivo. Mas eu acho que um pouco como o Marcial coloca, que é uma fotografia, mas não é exatamente aquilo. Também tem essa impressão, assim, depois também de feito, um pouco que o Danilo também fala, putz, hoje em dia acho que eu secaria um pouco mais essa narrativa. Eu acho que talvez ele tenha uma das, né, das críticas seja que ele ficou muito historicista, como é que fala isso? Historicista, né? Muito, Alguém me né? ajuda também. Eu acho que essa linha histórica, acho que ela ficou muito marcada, e isso, na verdade, também é um dos olhares só, né? Acho que como o Marcel coloca, aí quem tá, e os artistas, eu acho que isso é uma das coisas, eu acho que ele contempla bastante coisa a partir do tamanho que a perna deu, né? Porque tem muitos mais grupos, muitos mais artistas que não estão ali, de outros, né, outros contextos, outros grupos para fora um pouco do centro de Maputo também, eu acho que Uhum. ele deixa a desejar nesse sentido. Acho que falta muita referência, mas ao mesmo tempo é o que coube tanto na perna como naquele trabalho. Assim, a gente traz, né, alguns debates que surgiram da própria entrevista. Quando eu falo a gente, é porque realmente o roteiro e a temática e o que está sendo dito foi a partir de todas as entrevistas, das vozes que foram falando. Então, traz esse contexto um pouco não eurocêntrico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma linha totalmente da colonialismo, que também traz essa visão, sei lá, acho que tem esse debate aí para colocar. Sim, Não sim, sei realmente. se... Bom, eu queria só, Cíntia, falar que eu daqui a pouco vou precisar sair, aí eu queria me despedir, agradecer. Eu vou ficar aqui ainda, mas só para não ter que cortar ninguém depois. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, Danilo, Fernanda, Tati que está aí, Ramiro, Cíntia, todos os convidados, espero que o João volte. É um Também prazer. estamos aqui aguardando e na torcida. Marcial querido, todo mundo querido que está aqui também, tem muita gente da minha família, né, Danilo? Estamos em família, realmente. Muito Gratidão obrigada. aí por ter conseguido, dentre toda essa correria, estar aqui com a gente hoje, Mari. Imagina. Então, vou aproveitar então esses minutinhos que temos você. Nós temos uma pergunta aqui que é dirigida aos dois, né? Da Carolina Portela. Boa tarde, Carolina. Então, ela diz aqui: primeiro, registrar minhas felicitações para ambas filmagens, perspectivas fundamentais, parabéns. Gostaria de perguntar para os dois se existiria a possibilidade delas existirem sem o arquétipo feminino. Quer dizer, é visível a resistência das mulheres nas narrativas. Acham que seria possível esses olhares sem a interferência do gênero feminino? Perfeita a sua pergunta. E eu posso aproveitar até um gancho nela, que era uma pergunta que eu justamente ia dirigir aqui ao Danilo, Carolina, pegando gancho nela. A gente vê justamente como a presença feminina ela é forte, né? Acho que não há como você desassociar um filme africano, né? As mulheres sempre são ali personagens centrais. E ali a gente tem, no caso, a Fina, né? Que é uma personagem icônica ali na narrativa. Então, gostaria que o Danilo, né, respondendo aqui a questão da Carolina, e falasse dessa abordagem, dessa relação ali que se deu com a Fina. Obrigado pela pergunta, porque eu ia falar justamente, aí pegando um pouco da perspectiva que o Marcial falou um pouco antes, né? Que é essa questão do olhar, né? Do olhar do artista diante da realidade. E o que eu tentei fazer, mas por motivos de ordem objetiva, né? Uma das coisas que a gente fez esse filme também com a ajuda de um financiamento coletivo, então eu tinha prazo para entregar, o que é bom, porque senão você vai deixando, quem trabalha com pesquisa sabe, se não tiver prazo, você não entrega. Verdade. Então, tem aquela parte que a gente filma a Fina indo da horta, que é onde a gente ficava concentrado, filmando.
para ela de o que a gente tinha pedido para ela. Olha, você fica à vontade para andar aqui pela comunidade e nos mostrar o que você quiser mostrar. E ao longo desse trajeto a gente vai conversar sobre o que a gente quiser. E aí a gente vai andando, acompanhando ela, tal, e a gente só estava com a câmera, não tinha nenhuma luz. Eu fiz questão de deixar, na hora que o Marcelo entra com a câmera dentro da casa dela e não tem luz dentro, dá até para ouvir o barulho do tech da câmera mudando o ISO para poder enxergar melhor, porque não tinha nenhuma luz lá. E aí eu tô narrando nessa hora, né? Eu fiz isso depois na montagem, mas não sei se alguém conseguiu perceber, mas eu pergunto para ela no fundo, né, uma subcamada da narração, eu pergunto assim, com a minha mente urbana, ocidental, tipo assim, vocês comem aqui? E só depois, a minha noção de casa é muito diferente da dela e do pessoal ali. Então, as cozinhas são externas, eles cozinham pedras com fogo a lenha. E essa noção de comer como um, um momento que marca a divisão do dia em relação ao trabalho, por exemplo, nas cidades, nas sociedades mais urbanizadas, não existe lá. As pessoas comem na comunidade de um modo geral, assim, foi o que eu pude notar. Então, se eu pudesse refazer hoje, eu destacaria um pouco mais ainda essa minha pergunta do tipo, para parecer o quão a minha visão, né, estava projetada sobre ali, e é desse conflito justamente que pode surgir essa coisa essa ideia de que um filme, documentário, ficção, ele é sempre uma encenação, é sempre um jogo de forças entre quem está atrás e na frente da câmera. E às vezes eu também entro na frente da câmera, enfim. Ou seja, nunca é sempre uma encenação. Mesmo um filme chamado ficcional, ele é uma encenação mais controlada. Mas o documentário, ele também é uma encenação. É um jogo, né, de até onde você pode ir, até onde você não pode. Eu não sabia, por exemplo, se a Fina ia me levar para dentro da casa dela ou não. Aí eu senti que ela ficou um pouco assim, do tipo... Então, é dessas tensões que surgem as coisas mais interessantes do filme, né? E aí eu acho que eu, em algum momento, justamente por, às vezes, querer deixar isso, fazer isso transparecer, em alguns momentos eu até acabei pesando um pouco demais na narração, assim, né? Eu acho que hoje eu faria um filme mais... com menos narração, seguraria um pouco mais a onda, mas essa é uma coisa que, revendo o filme mais uma vez, eu pensei, né? E aí, sobre a questão do gênero, eu não sei se eu já estou falando demais, mas só para a questão do gênero o feminino aí, né? Olha, lá isso é muito, muito marcado, assim, muito marcado. E aí tem uma questão daquilo que eu falei das forças sociais, culturais, econômicas, né? Grande parte da economia deles gira em torno do caju, né? Da exportação da castanha do caju. Então, os homens trabalham especificamente na safra do caju. E o resto do trabalho, porque, assim, tirando... Isso ficou muito latente lá nas vozes das mulheres e da comunidade como um todo. Sim. Quem faz o trabalho grosso do dia a dia são as mulheres. Enfim, e aí aqui não é... Não estou fazendo... como é que se chama isso? Proselitismo, não. É verdade, assim. Elas que trabalham. E na construção do processo lá do sistema de irrigação, trabalho pesado. Um ou outro homem se disponibilizou para fazer o trabalho mais duro, né? Uns 5 que aí estavam ali sempre, tal. Mas as mulheres, muito assim, né? Um grande contingente delas. Então, a presença delas na comunidade é muito forte. E até do ponto de vista da aproximação, a gente tinha muito mais dificuldade de se aproximar dos homens da comunidade. Eu tive até a impressão que eles não ficaram tão à vontade, digamos. E as mulheres não, as mulheres... acho que isso também fica... o filme fala bem sobre isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a presença delas é importantíssima. A Fina Gomes é o retrato daquilo ali de um modo geral, né? O Antônio, que está aqui, até fala em algum momento, né?
já estou indo para a conclusão porque eu já falei muito. O Antônio fala assim, só de ver aquela mulher trabalhar, e eu não vou fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa, porque como essa mulher trabalha, né? E é um negócio impressionante mesmo, porque às vezes a gente chegava lá assim, 5:30 da manhã, e algumas delas já estavam tirando água do poço, entendeu? Com os filhos nas costas e então sim, sem dúvida. Realmente. E você, Mari, por favor, acho que tens aí algum... com certeza tens, né? Como mulher e também vivente ali daquela... De toda aquela situação, achas que seria possível abordar, né, trazer a narrativa sem o gênero feminino, sem interferência feminina, do olhar feminino? Ai, gente, sem o nosso olhar, na verdade, a gente nem estaria aqui, né? Tô brincando. Modestamente falando. Vamos falar, né? Não, eu acho que, na verdade, essa temática do feminismo em cena, ela surgiu, de fato, pelas próprias pessoas que foram entrevistadas, né? A gente tinha figuras muito fortes que trabalham com isso em cena. A Maria Clotilde trazia isso muito forte na É entrevista dela. verdade. E, inclusive, Da homens. Aua, né? A Dawa trazia isso muito forte também, inclusive homens, que nem o Venâncio Calisto, que tem a peça que ele questiona essa questão do machismo, então também traz isso, a Rita Couto também, em algumas falas dela, isso era forte. E enfim, acho que praticamente todas as mulheres traziam um pouco esse lugar, né? Porque, e obviamente, ele ressaltou nos meus ouvidos também, porque, enfim, o roteiro tem aquilo que a gente estava falando, é um recorte, é uma perspectiva, né? Tem alguém que tá olhando também. Então, aquilo também, obviamente, ecoa diferente nos meus ouvidos, porque entendo e dialoga comigo diretamente também, né? E o roteiro também foi feito, né? Eu e Carolina são duas mulheres também, então acho que também isso pode ter contado com relação a esse olhar, eu acho, acredito, eu Uma acho. leve, né? Uma leve pincelada realmente dentro dessa subjetividade que abordamos aqui, de fato deve haver. Acho que é o que a gente percebe justamente, né, nessas duas abordagens e também ambos os filmes de forma diferente, é justamente essa questão da diferenciação do gênero, né? Porque vemos o quão as sociedades patriarcais, né, são presentes, mas também as estruturas sociais dentro das comunidades são sustentadas pelo seio materno, né, são matriarcais. Então, eu acredito, uma opinião pessoal, que não seja possível abordar a essência africana sem estar retratando a mulher africana. Não sei se o Marcial concorda comigo, Marcial. Sem dúvida. Eu penso que há uma questão que talvez a Mariana talvez pudesse contar um pouco mais, que é justamente o papel, como a história do próprio Mapico, como ele surge e a relação que tem com a questão das mulheres. Então, é um processo que ali se dá, que, no fundo, se nós analisarmos, vamos perceber que, se não fosse pela presença das mulheres, se não fosse pela presença das mulheres e pela força das mulheres, não teríamos uma pico, como, quer dizer, poderíamos ter uma outra coisa, menos uma pico, porque ele, na sua base, a sua fundação, tem como um dos principais objetivos iniciais era justamente subverter o poder das mulheres, que os homens criaram para tentar se impor sobre as mulheres. Então, essa questão é uma questão que a gente não pode se dissociar dela. Pensar isso e dissociar com a questão do gênero é praticamente impossível. Mas também tem um outro olhar sobre o qual eu gostava que também pensássemos, que tem um pouco a ver justamente com... eu percebo o contexto sobre o qual nós partimos para julgar algumas práticas, alguns comportamentos locais. Mas também percebo que talvez seja necessário que a gente olhe para estas a partir de um contexto social que se construiu e olhar que será que este contexto social não nos coloca, não deve ser um ponto de partida para questionarmos aquilo que são os nossos preconceitos, porque a partir daí, das nossas ideias, nós olhamos para uma determinada realidade e vamos olhar sobre a égide
de fundamentos que nós os temos, não sob o ponto de vista da população. O que é que, sobre essa prática, vamos lá, essas práticas todas que nós as julgamos, nós como de fora olhamos e criticamos-las, o que é que os próprios têm a dizer? É um pouco interessante isso, porque digo isso por uma experiência própria que eu tive, acho que já há 5 anos, na época eu estava a fazer graduação no teatro. A gente foi para uma localidade em Motas, íamos fazer lá um trabalho que é de teatro aplicado, que é um trabalho da comunidade, e nós chegávamos lá e tínhamos o financiamento tínhamos financiamento do Banco Mundial, era do Banco de Moçambique, uma coisa assim parecida, já não me recordo exatamente. E nós íamos lá, como estudantes universitários, íamos para uma zona rural e chegávamos lá para discutir a questão, primeiro, da poligamia, a questão da violência do gênero, a questão do HIV e a questão de igualdade de direitos. Era para nós íamos lá, colocávamos esses problemas para tentar discutir com a sociedade. Curioso que a partir nós tínhamos que criar fóruns de conversa, de discussão. Curioso que depois dessas conversas todas que nós fizemos, nós não tínhamos que formular nenhuma opinião. Nós tínhamos que criar um espaço em que a população se sentisse à vontade e ela mesmo contasse as histórias dela, o que é que ela mesmo queria, o que é que elas pretendiam. E nós estávamos ali todos viciados com a ideia da Constituição, porque, sei lá, chegaram, curiosamente, uma coisa de 8 mulheres disseram para nós: o problema de poligamia é vosso na cidade. Aqui não queremos. Foi um banho de água para todos nós. Foi Que um banho para interessante, todos nós. que interessante. Mas como assim o programa da poligamia é um programa nosso da cidade? Mas isso é um problema. Não, isso você tem que olhar isso como um modelo de construção social aqui. Quer dizer, não exatamente não exatamente nessa colocação que estou a colocar, nessas falas, mas isso nos levou a questionar de onde nós olhávamos as coisas, de onde nós questionávamos. E outra coisa é que quando começamos a falar, um senhor que estava ali, depois apareceu, que é o secretário do bairro. Depois, no dia de encerramento, tínhamos que fazer uma roda em que todo mundo... Deu uma travadinha. Que pena. A internet está um pouquinho longe também, né, gente? Digamos que torcer aí para que ele volte para conseguir estar concluindo a fala dele, que é genial. Acho que posso aproveitar aqui a minha reflexão, acho que iria de encontro. Que bom, você voltou, Marcial. Que bom, que bom. Então, eu estava a dizer que um senhor que estava lá, bem assim, mais velho, acho que era o mais velho de todos nós, estávamos ali, demos a palavra a ele e disse assim: meus filhos, vocês têm um problema muito grave. Nós todos ali, até estávamos com os professores. Um dos professores foi que a Mariana entrevistou, da Bivo, foi um dos entrevistados da Mariana, que fala lá sobre o processo da história de teatro de Moçambique, que conta a história. O Dadil estava conosco nesse processo. Ele disse assim para nós: o vosso problema é que vocês usam tudo a partir da cidade. Olham todas as coisas a partir da universidade. Olham tudo a partir da televisão. E nós aqui olhamos tudo a partir da realidade. Foi um balde, foi uma chuva para nós. Sim, foi uma chuva. Uma lição. Uma lição. E ficamos tipo... eu me recordo de quem estava a falar nessa altura, e até eu que estava como mediador. Fiquei sem saber o que falar. Olhei para a pessoa da Divo, olhei para a pessoa da Divo olhou para baixo. E disse, eu estava preparado para ouvir aquilo, né? Então, talvez seja uma questão da gente olhar para nesses lugares onde a gente questiona e tentar buscar, talvez, não a neutralidade do outro, mas a nossa neutralidade. Sim. E isso é uma questão que é muito importante para o recorte que a gente vai fazer, porque a gente, por exemplo, vai entender que
aquelas línguas, aquilo que está sendo falado lá é uma língua, a gente vai perceber que isto é língua. Não vamos, por exemplo, partir dos julgamentos que nós temos que, por exemplo, só um exemplo simples assim, em que o português é o central, o crioulo é o desviado. A língua local é dialeto, a outra não, sabe? Aí nós percebemos que são línguas, porque dialetos são desvios, mas aquilo que está sendo falado no local não é desvio, é uma língua local. Então, a partir daí, nós já fazemos uma construção sobre o qual, quando a gente define como dialeto, como define como uma outra coisa, aquelas línguas, aquelas práticas culturais, aí há um contorno daquilo que a gente vai fazendo a partir da nossa perspectiva. Talvez seja um caso da gente começar a ter um exercício muito difícil que mesmo eu não sei se é possível. Não sei se consigo fazer, mas é um exercício interessante de fazer. Sim, é um exercício realmente muito difícil, porque é aquela questão do lugar da fala, né? Mesmo dentro de todo esse recorte, existe uma especificidade que nos coloca, que não nos permite, né, citar, falar. E isso coloca justamente como o teatro, né, como a arte, como a cultura moçambicana teve que se adaptar para justamente buscar falar a língua dessa multiplicidade cultural que existe dentro do país, né? E isso também me faz gancho com aquilo que o Danilo mesmo coloca no filme, né, Danilo? Que era justamente essa questão de como conseguir adentrar sem romper aquela linha, né, daquele olhar ocidentalizado. E é muito difícil. Acho que você coloca ali que o momento que vocês perceberam isso foram justamente que vocês silenciaram para somente ouvir e observar e deixar ali realmente a câmera a fazer, né, a parte dela. Então, gostaria, por favor, que você fizesse um pequeno comentário sobre isso, e aproveito, aqui eu trago uma questão da Renata Moura de Almeida. Boa tarde, Renata, muito obrigada aqui pela sua questão. Ela coloca assim: Danilo, vocês mantiveram contato com a Acampada Maria? É uma boa questão, eu ia perguntar isso também. E o que vocês instalaram ainda está funcionando até hoje? E parabéns pelo ótimo trabalho de ir até lá com um projeto tão incrível, realmente, parabéns. Obrigada aí, Renata, pela pergunta. Bom, começando pelo primeiro ponto, eu acho que, da perspectiva do documentário e de qualquer filme, né? Eu acho que qualquer... vou falar mais especificamente dos filmes, né? Do teatro eu não tenho tanto acúmulo assim, mas da perspectiva dos filmes, um filme crítico não é aquele, digamos assim, que cria um dispositivo capaz de, digamos assim, incorporar a voz do outro, né? Assim, porque isso é quase impossível, porque eu vivo outra realidade, é quase impossível eu não enxergar aquilo da visão de um brasileiro branco que vive nas cidades. Então, eu acho que o mais interessante é justamente tentar mostrar essas contradições, do que tentar, digamos, porque elas existem, elas são concretas. Então, por exemplo, você falou aí da questão a pergunta, né? Inclusive, se eu continuo falando com eles lá. Eu continuo falando, mas pela internet, de uma maneira muito distanciada, porque há uma dificuldade mesmo de distância, de tecnologia, etc. E também aquela coisa de, tipo assim, e isso eu tentei transparecer no filme, eu fiquei 40 dias lá. Então, eu consegui fazer alguma amizade com 2, 3, 4, mas teve gente que eu troquei 2 palavras. Então, isso, ao mesmo tempo, é até doloroso, porque eu fico pensando assim, poxa, será que um dia eu vou voltar lá? E as pessoas me perguntam, porque eu converso com elas e falo, a gente vai se ver um dia, tal. E eu não sei. Eu não sei se eu vou vê-los novamente. Tomara que sim. Espero que sim. Então, era muito difícil. Eu percebi na construção do filme que seria muito difícil eu falar de uma perspectiva que fosse a deles, né? Eu preferi, na medida do possível, não sei se eu consegui,
justamente mostrar que é nessa negociação, nesse contato, nessa contradição entre a minha visão e o que se dava ali, né? E sim, me parece que está funcionando muito bem lá. Aliás, eu falei com a Adele esses dias. Ela me mandou uma mensagem: como é que tá as coisas por aí? Eu falei: tá tudo bem. E o sistema aí está funcionando? Ela falou: tá, porque esse era um dos... Eu coloco isso, inclusive, numa pergunta para o João, que era o responsável pela parte elétrica do projeto ali, né, o engenheiro, João Onofre. Aliás, um agradecimento para ele, né? Sem ele também tudo não teria acontecido. Ele falava, olha, que é uma preocupação, porque, por exemplo, na questão dos painéis, era difícil achar ali em São Domingos. Eles tiveram que ir até... Me fugiu o nome da cidade agora, no Senegal. Bom, enfim, o Antônio está aí, depois ele pode... Seria até legal dar a voz um pouco para o Antônio, para ele falar um pouco sobre como é que está a coisa lá. Claro, excelente. Por favor, ele está lá Antônio. da Guiné-Bissau. Se ele conseguir falar, acho que seria muito importante. Ele, inclusive, dar um informe de como é que estão as coisas lá. Sim, se está funcionando, se... Diga-nos lá, Antônio, como está a funcionar aí o sistema de irrigação, está bem? Não. Desculpa, só estamos aqui, estão a construir a estrada aqui, frente da minha casa, há muito barulho. Não há problema. Dá para ouvir bem, Antônio? Vou deslocar um pouco, vou deslocar daqui mesmo. Aí está bom, Estamos tá bom, ouvir bem. Tá bom, dá para ouvir. Ok. Agradeço muito os organizadores, e em particular o Danilo, que é como um irmão e amigo também, que me convidou para participar neste evento. E sobre o funcionamento do projeto Pro-África, nós aqui dizemos projeto Pro-África. Neste momento está a funcionar sim, porque o grupo-alvo depende muito dessa atividade, que é as mulheres, que são as mulheres muito dinâmicas e participaram muito dinâmica. E tivemos um problema com o inversor, mas o inversor foi substituído pela equipa. Um dos elementos da equipa veio a Bissau, já quase ele era aqui, porque de vez em quando está na Guiné-Bissau, e fez a substituição do inversor, que tinha problema antes, porque o inversor é muito custoso e é um pouco raro conseguir a mesma qualidade de inversor aqui na Guiné-Bissau, porque o inversor foi fabricado mesmo no Rio Grande do Sul, pela equipa da Faculdade Elétrica da Universidade do Rio Grande do Sul. E trouxeram de novo, instalaram de novo, e está a funcionar. O único problema que temos aí é o problema da vedação. Mas este ano fizemos vedação, falta por terminar a vedação, por causa dos animais que querem infiltrar no interior do perímetro. E este ano fizemos a vedação no quadro de um projeto de resiliência às mudanças climáticas, financiado pela União Europeia. Porque achamos que a dinâmica daquela comunidade depende muito das mulheres. E essas mulheres têm que ser apoiadas. Todo o processo da conservação e de promoção do desenvolvimento naquela comunidade depende das mulheres. Por isso, a nossa intervenção está dirigida diretamente a esse grupo-alvo, não só porque vivem desse perímetro, mas também é uma forma de lutar contra a insegurança alimentar e de lutar contra a pobreza também na comunidade. Penso que nós temos só que agradecer à equipa e o documentário também é um documentário promocional
na Guiné-Bissau tem muita procura, porque o sítio, o trabalho feito pela equipa é um trabalho piloto na Guiné-Bissau. Ai, que bacana. E é interessante. Imagino. Penso que nós nunca vamos deixar de apoiar as mulheres. Mas, às vezes, não só apoio material, financeiro, e apoio moral também. Sim. Acho que é interessante a inovação, aquela tecnologia que nós dizemos em Brasil, dizem tecnologia social, que é fácil, é adaptável, se pode adaptar em muitos sítios, em diferentes contextos. Penso que para nós foi um projeto que vai ter a continuidade. É um projeto sustentável em todos os domínios. Realmente. Autossustentável, né, Antônio? Realmente. Obrigado, Antônio. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada, Antônio. Ai, gente, eu tô aqui vendo perguntas, vendo o tempo, ai, dá uma dor no coração, né, quando o tempo vai ficando assim próximo. Eu confesso que tinha até algumas outras perguntas aqui a estar direcionando ao senhor Antônio, mas infelizmente o tempo está mesmo curto, então vou aproveitar aqui esses minutinhos finais. Acho que primeiro eu vou acabar direcionando aqui uma pergunta ao Marcial. É uma pergunta. Eu tinha mais perguntas, Marcial, mas assim, gente, caso vocês tenham questões que não puderam ser colocadas aqui ou que a gente deixou de responder, acho que eu vou colocar logo mais o e-mail aqui da gente, né? Então vocês podem enviar essas questões e a gente responde depois, porque o tempo tá, né, passa tão rápido, infelizmente. Então a minha pergunta, Marcial, bom, nós bem vemos, né, que os africanos conseguem produzir uma arte muito livre, peculiar, e que ainda assim preserva-se o extremo, extremamente, né, o rigor das suas tradições. Então, a minha questão seria, né, como você acredita que consegue-se isso, né? Acho que é um grande exemplo aqui para nós, brasileiros, esse trabalho de resgate, né, de valorização da nossa arte, da nossa cultura. E aproveitando também esse gancho, eu gostaria de saber o que torna, né, digamos assim, podemos considerar sim, então, a arte, o teatro moçambicano como único, né? Não há como enquadrá-lo, de fato, num contexto universal e artístico, porque eu mesma estive por aí, né, estive em alguns outros lugares, mas realmente a arte é única, é incomparável. Então, por favor, e logo a seguir, acho que podemos aí ter as considerações finais também. Acho que temos aí, vou dar-te 3 minutinhos de fala, pode ser? 3 minutinhos de fala, respondendo essas questões, se possível. Aí, já com a finalização, aí depois passo para uma questão para o Danilo, especificamente aqui para o Danilo. Tá legal? Eu penso que existe uma questão que a arte nos permite, é imaginar o futuro, permite-nos projetar utopias, mas também permite-nos viver o presente e, por que não, buscar o passado para poder projetar melhores utopias. E esses intervalos que se dão do passado, do presente e do futuro são eles que permitem com que a produção do teatro, a produção da arte, em qualquer espaço que seja único, porque a história desse passado, de um passado, do local, a história, o passado de um local não é o mesmo em outra parte. E as inspirações sociais e as dificuldades sociais, elas por si só são locais ainda que tenham um cunho universal, mas elas são enfrentadas de diferentes formas. E esse enfrentamento é que propicia um pensar artístico característico de determinados grupos em função de onde se localizam. Então, a partir daí, pensar o teatro, eu costumo dizer, tipo, às vezes é uma armadilha, talvez porque eu tenha bebido muito do Marcel Toé, filósofo, né? Mas é que essa ideia de pensar uma arte, dizer que esta é uma arte moçambicana, pode ser uma armadilha para deixar de pensar o mundo no geral. Talvez seja essa uma oportunidade. Tá dá para ouvir? Tá sim. Acho que era o microfone do senhor Antônio, mas já. Tá. Está. Então, pensar utopia significa que é preciso perceber daquilo que se produz localmente o que é que nos permite
projetar essa produção artística como algo feito em Moçambique, mas não de Moçambique. Uma arte, um teatro não de Moçambique, mas um teatro que se permite fazer em Moçambique e pense o mundo no seu todo, para não ficarmos naquele espaço de teatro moçambicano, teatro grego. É preciso olhar para aquelas singularidades, para essas particularidades e pensar o que é que faz dessas particularidades a uma construção do caos mundo, como diria o Grinçá. É preciso pensar o caos mundo a partir das nossas próprias singularidades. E essas singularidades não necessariamente significam que a gente tenha que voltar ao período anticolonial, quer dizer, antes da colonização. É preciso pensar que o processo da construção da arte é um processo que se dá ao longo do tempo, é dinâmico, e isso nos permite apropriar da experiência desse passado colonial, do passado não colonial e do momento este que vivemos agora, que é o momento pandêmico, e a partir daí projetarmos novas utopias, as coisas nos permitam pensar o mundo no geral. Agora, é isso que eu acredito, eu acho que é mais ou menos nisso que eu acredito. A outra, acabei me perdendo, a segunda pergunta, perdendo, já não me lembro qual é. Acho que era justamente dessa questão, mas acho que respondeste muito bem a ambas as questões na tua fala, né? Que coloca justamente essa atenção que temos que ter ao querer qualificar ou designar, né, algo. Isso acaba já em si criando, né, uma divisão em si. Então, muito obrigada, primeiramente, Obrigado. né, pela sua participação. Parabéns para o Sim, Danilo, parabéns era para todos. despedida, verdade, era despedida. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo documentário, pelos 2 documentários, parabéns, Danilo. E assim a gente vai fazendo os trabalhos. Geralmente eu também sou daqueles que nunca gosto de olhar meu trabalho depois de feito e publicado. Porque eu acho sempre que tem aquela coisa que eu podia fazer melhor, sabe? Podia fazer assim, mas isso faz parte do processo. E muito parabéns para todos pelo trabalho que têm vindo a fazer. Sim, muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui te ouvir hoje, viu, Marcial? Prazer imenso, espero conhecê-lo, né? Já que estás aqui, meio que próximo, pós-pandemia. Tá. Café. Pois é, a café. Danilo, então aproveito que nós temos uma pergunta direcionada a você, aqui feita pelo nosso querido Maurício Squarizi, o Mal. Ele pergunta aqui para que vocês falem um pouco das carreiras do filme, né? E em festivais ou algumas, podemos, né, aguardá-lo aí em rede streaming ou algo do gênero. E peço também, por favor, aí as suas considerações finais, porque estamos aí com o tempo mesmo a bater em nossas portas. Cíntia e Danilo, ia pedir para a gente encerrar agora, porque para poder começar a outra, tá legal. Precisa encerrar essa. Tá legal. Então, o Danilo faz o fechamento, né? Eu já deixo o link aqui para quem quiser acompanhar, vai ser Fabulação em Processos Criativos de Desenho. Está aqui o link do Zoom da nossa próxima atividade. Tá legal. Uma pena, mas obrigada a todos que estiveram aqui conosco hoje. Foi um prazer imenso. O tempo passou rapidinho, né, gente? Foi gostoso demais. Estava super nervosa, mas adorei estar aqui com vocês hoje. Passo a fala para o Danilo. Rapidinho, 1 minuto, porque realmente a gente precisa passar o bastão. Não, muito rápido, vou para as conclusões finais. Eu acho que o Marcial tocou num ponto que sempre atravessa a gente, que é a relação entre o universal e o particular, né? Ou seja, que modo a gente pode se apoiar em alguma tradição, mas sem ficar fechado em si mesmo, né? Como é que a gente pode fazer a realidade ser movimentada para fora de si? Então, eu acho que o processo de estar fazendo as coisas é mais importante do que estar pronto. É mais importante fazer do que achar que está pronto, né? Então, eu agradeço também a presença de todos, mais uma vez, em especial ao Antônio, desde lá de Bissau. Mandar um grande abraço ao pessoal da Acampada Maria e a presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, um prazer e até a próxima. Um grande abraço. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Grande abraço.